paz do Senhor. Através desse vídeo, eu quero declarar a maior das maiores e maiores mensagens referente da vida de Jesus Cristo, de algo tão glorioso, tão eterno, tão vivo e que impacta as nossas vidas por toda a eternidade, que por mais que eu fale e mostre para você aqui nesse vídeo que é curto, e por mais que você leia a palavra e medite, esse assunto é tremendamente profundo, mas traz grande resultado para a nossa vida. A ressurreição de Jesus Cristo. E como base desse texto, você pode ver que sobre a ressurreição, os 4 evangelhos falam isso nos seus capítulos finais. A experiência da ressurreição de Jesus Cristo, que os discípulos tiveram e que os discípulos participaram. Outra coisa, existe uma explanação profunda, gloriosa, cheia da virtude e do poder do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 15. Vale a pena ler, meditar naquele capítulo, que ali você vai ver coisas gloriosas que o Espírito Santo revelou a Paulo referente à ressurreição de Jesus Cristo e à ressurreição aplicada a nós. Mas eu quero usar aqui como meditação Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, aleluia, que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém. Que texto, que revelação, que declaração da palavra de Deus profunda para as nossas vidas. Olha só, fala aqui que Lucas descreveu a história de Jesus, a vida de Jesus, aquilo que os apóstolos, os discípulos e as pessoas, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, que ele fez uma curada investigação, inquirição, ele falou com testemunhas, ele falou com pessoas que recebeu cura, com pessoas que tiveram encontro com Jesus, com pessoas que viram e contemplaram com seus olhos e até mesmo em seus corpos, recebendo a bênção de Deus, a vida de Jesus. Então ele falou que ele relatou, através do Evangelho de Lucas, tudo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aqui ele está fazendo um resumo do Evangelho. Aí ele diz assim: os quais também, depois de ter padecido, quer dizer, depois que ele padeceu, que ele morreu e foi sepultado, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Jesus ressuscitou, Jesus levantou dentre os mortos. Ele não levantou como espírito nem como fantasma, mas ele levantou com carne e osso, com o seu corpo. Ele venceu a morte, ele retornou à vida novamente. E os seus discípulos, diz Lucas aqui, comeram, beberam, estiveram com ele no espaço de 40 dias com infalíveis provas, com infalíveis realidades gloriosas. Isso é tremendo para as nossas vidas. Por quê? Porque todos os outros líderes, todos os outros fundadores de religiões, homens sábios, homens inteligentes, homens de virtudes, homens que merecem até o nosso respeito, eles morreram e para sempre ficaram na sepultura. Até mesmo homens de Deus, servos de Deus, profetas, apóstolos, todos esses
esses morreram e permanecem na sepultura, mas Jesus ressuscitou, Jesus vive eternamente, ele se levantou dentre os mortos com o seu corpo novamente, ele apareceu aos discípulos, comeu com os discípulos, andou com os discípulos durante 40 dias, e diz aqui, ó, que ele falou as coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que dele disse que vocês ouviram. Ele falou, eu vou subir ao Pai, e eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. João 14 fala, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. E esta promessa se cumpriu, essa promessa aconteceu, essa promessa se realizou. Por quê? Porque Jesus vive, Jesus ressuscitou, e esta realidade se cumpre com todas as promessas de Jesus. Ele declarou, eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá fome, e quem vem a mim jamais terá sede. É verdade, se ele estivesse morto isso não ia acontecer, mas hoje o Jesus Cristo vive ressuscitado, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele falou que ele era a luz do mundo, se ele estivesse morto não seria, mas ele vive, ele é a luz do mundo na sua vida. Ele declarou que ele era a porta, quem entrar e saísse encontraria pastagem, e se ele estivesse morto não seria verdade, mas ele ressuscitou, ele é a porta. Ele falou que era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vê ao Pai senão por ele. Verdade, é verdade. Por quê? Porque ele está na presença de Deus, ele subiu aos céus fisicamente, como nós lemos no texto, todos viram e contemplaram, e ele enviou o Espírito Santo, e hoje ele administra, ele dirige, ele conduz, ele abençoa, ele responde orações, ele faz milagres e maravilhas, porque ele vive. Jesus vive, está revestido de glória, poder e majestade, e é Senhor dos céus e da terra para todo sempre. Isso impactou os apóstolos. Eles tinham medo, ficaram ansiosos, mas quando eles tiveram um encontro com Cristo ressuscitado, com Cristo vivo novamente, o medo desapareceu, a fé chegou, e eles começaram a ser usados de grande ousadia. Por quê? Porque Jesus ainda falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, acredita que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isso? Eu creio. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus conosco, ele é a vida. E aí nós podemos ver as mensagens dos apóstolos. Aqui em Atos mesmo, dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 31, diz assim, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Pedro está pregando. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo é uma comprovação, é um fato, é uma realidade infalível que Jesus ressuscitou, que Jesus vive, que Jesus está à destra de Deus e cumpre as suas promessas. Creia em Senhor Jesus Cristo, sirva ao Senhor Jesus Cristo, porque você serve um Deus vivo e verdadeiro, um Deus fiel que venceu a morte, está sentado à destra de Deus e que te enche com poder e virtude do Espírito Santo. No capítulo 3, o apóstolo Pedro nos diz assim, ó, 3,13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos. Negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. E matasse o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a esse, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Pedro está declarando que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó ressuscitou a Jesus Cristo, e pelo fato de Jesus ter ressuscitado, subiu aos céus, é o príncipe da vida, e pelo fato dele ser o príncipe da vida ressuscitado, a
cura, a libertação, tira toda sorte de enfermidade, doença e moléstia, sai em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus vive e tem todo o poder nos céus e na terra. A tua cura, a tua libertação dessa doença e enfermidade está na tua fé, na ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. E se você crê, o poder da ressurreição através do Espírito Santo vai agir na sua vida e você vai ver a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 de Atos, continuando, versículo de número 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esses estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação vem de Jesus. Jesus é o Salvador, porque ele é a pedra eleita e preciosa. E por quê? Porque ele ressuscitou. Morreu como todos os homens morrem, mas ressuscitou como nenhum homem ressuscitou, pelo poder e a virtude de Deus. Deus ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo, pelo Espírito de santificação, como declara o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1. O Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, e ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, e ele subiu aos céus. Nele nós temos o Espírito Santo, nele nós temos a cura, nele nós temos a salvação, a certeza e a convicção da participação do reino de Deus, porque ele vive e é fiel. Se quando ele andou aqui na terra, ele fez sinais, prodígios e maravilhas, e salvou vidas, libertou vidas, como está descrito no Evangelho, após a sua ressurreição nas regiões celestiais, pelo Espírito Santo ele realiza as mesmas obras, ele continua fazendo o mesmo plano, o mesmo propósito de salvação, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então não continue vivendo como você está vivendo, creia em Jesus Cristo, creia no Filho de Deus ressuscitado e glorificado, tome posse desta vida em tua vida, e você viverá a plenitude do Evangelho do Deus vivo e verdadeiro, que te ama e que quer mostrar coisas grandes, preciosas e gloriosas para ti. Continuando em Atos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 30, diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Jesus ressuscitou, ele é príncipe e salvador. Como príncipe ele concede o arrependimento, como salvador ele concede a remissão dos pecados, e como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aqueles que lhe obedecem, ele diz aqui, concede o Espírito Santo. E os apóstolos eram testemunhas, porque eles viviam, contemplavam na vida deles e na vida daqueles que aceitavam o Evangelho a realidade desses fatos que eu estou anunciando para você. Jesus vive, Jesus ressuscitou. Deus que nós adoramos em espírito e em verdade é um Deus vivo e verdadeiro, é um Deus presente, é um Deus que ouve e responde, é um Deus que age e opera na vida do homem e da mulher, e ele quer manifestar essa glória em sua vida, como diz aqui, ele deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Imagine, eles comeram e beberam, tiveram comunhão, contato com Jesus ressuscitado. Continuando. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele, o que por Deus foi conhecido juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem nele receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ele vive,
perdoa pecado, manifesta a salvação. Temos a comunhão com Deus, a sua presença, a sua graça. Podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos receber curas e podemos ser salvos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador, o Redentor, Ele é Deus conosco e nos dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. É o que estou lendo. Olha algumas coisas que Jesus faz. Efésios, capítulo 1, você pode ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 20. Diz assim, ó, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeie não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4 nos diz assim, ó. Ora, isto diz ele, que subiu, que é senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele cumpre tudo em todos e cumpre todas as coisas. E o último texto que eu quero ler para você está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e eu termino com esse texto aplicando sobre a tua vida, meu caro irmão, meu caro irmã, e você que está vendo esse vídeo, que 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 9 e 10 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesse a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem eu quero declarar para você: você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Não permaneça no pecado, não permaneça na enfermidade, não permaneça na fraqueza, não permaneça levando esta vida que você tem levado. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, está à destra de Deus, Ele envia o Espírito Santo, Ele envia a cura, Ele envia a salvação, Ele concede a unção àqueles que lhe obedecem, Ele se faz presente, Ele faz milagres e maravilhas, Ele tem o poder de restaurar, restituir a tua vida. E o que é glorioso, nós lemos em Atos dos Apóstolos que Ele subiu aos céus diante das testemunhas dos filhos, e foi assentado, e 2 anjos apareceu falando: esse Jesus que dentre vós subiste aos céus, da mesma maneira Ele irá de voltar. Ele vai voltar, Ele vai manifestar novamente essa salvação, e quando isso acontecer, que você seja participante. E como último texto aqui eu quero ler para você de uma promessa gloriosa, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14, diz assim, ó: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Esse dia está chegando, esse momento pode ser agora. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, e terá vida eterna, a participação no reino de Deus. Você andará, servirá, adorará, glorificará e caminhará com Deus vivo e verdadeiro, com Deus Todo-Poderoso, está nas regiões celestiais e que age na terra pelo seu Espírito Santo. E quando chegar o dia do Senhor Jesus Cristo, você será arrebatado, encontrará o Senhor nas alturas e viveremos para sempre com Ele no reino eterno. E se porventura até esse dia você vier a falecer ou até mesmo perder sua vida, não temas, o Senhor voltará, você ressuscitará como Ele ressuscitou e viverá para sempre com o Senhor. Que mensagem gloriosa, poderosa e bendita é a mensagem do Evangelho. O Filho de Deus ressuscitou, tem todo o poder nos céus e na terra, Ele cumpre tudo em todos e preenche todas as coisas e realiza as suas obras nos dias de hoje. Creia nesta verdade.
Tome posse dessa verdade e deixe essa verdade transformar, impactar a sua vida, porque esse é o propósito de Deus ao ressuscitar Jesus Cristo, mostrar para toda a face da terra, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que diante de Jesus ressuscitado, glorificado, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito é o Filho de Deus, ressuscitado, glorificado, engrandecido, que quer estar contigo, habitar em sua vida e manifestar a glória dele e a bênção dele na sua vida. Amém? Tome posse dessa bênção. Assista os outros vídeos desse canal. Se inscreva nele. Curta, compartilhe e abençoe outras vidas. E que a bênção do Filho de Deus vive e verdadeira esteja contigo e te acompanhe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.